Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Diego Pinho e quero falar especialmente com você que já sonhou em ser desenvolvedor ou desenvolvedor de jogos e não faz a mínima ideia de por onde começar. Hoje eu quero mostrar uma das minhas plataformas favoritas para desenvolver jogos. É uma plataforma que funciona com programação em blocos e com JavaScript. Eu estou falando do GameLab, que é uma plataforma que é mantida pelo Code.org, uma super organização sem fins lucrativos mantida aí financiado, né, na verdade, por empresas grandes aí de tecnologia, como Google, Facebook, etc. Mas o importante não é o que é esse Code.org, mas na verdade a ferramenta que eles oferecem, porque é uma ferramenta bastante pé no chão, principalmente para quem está começando nessa área. Então, se você quer começar a desenvolver jogos, te convido a acompanhar esse vídeo, a construir esse jogo do zero comigo, e aí depois fazer as suas próprias alterações utilizando a linguagem de programação JavaScript, que eu acredito ser uma das mais convidativas para vocês que querem começar. A ideia aqui não é que você já comece o seu desenvolvimento com Unity, Unreal, porque são ferramentas muito complexas, mas que vocês entendam os fundamentos que tem nessa ferramenta para que, começando a construir os seus primeiros jogos, você evolua depois para esses outros tipos de ferramentas. Até porque vale a pena aplicar o conhecimento de jogos em ferramentas web, porque a web está em todo lugar e muitas das ferramentas que tem hoje em dia para desenvolvimento de jogos, elas permitem exportar para a web, ou na verdade são construídas na web e permitem portabilidade para aparelhos como um celular, um tablet ou o próprio computador, PlayStation, enfim, é assim que tem funcionado hoje em dia. Então, a ideia nesse vídeo é mostrar a construção do jogo do zero. E aí, se você curtir essa explicação, que vai ser um pouquinho apressada pra gente não perder muito tempo, tá? Ela vai ser bastante concisa, bastante direto ao ponto na resolução dos problemas. Mas se você quiser algo mais passo a passo, te convido a dar uma olhada no nosso curso de GameLab disponível lá na Udemy. Tá por volta de R$20. E quando tem promoções fica mais barato ainda. Então, te convido a dar uma olhada caso você goste deste conteúdo. Então, sem perder muito tempo, vamos tocar a vinheta e a gente já vai direto para a construção de jogos utilizando o GameLab da Code.org. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal, vamos partir para o nosso jogo. Eu já vou mostrar ele funcionando uma vez para garantir que tá tudo funcionando direitinho. Ó. Então a ideia é que a gente tenha a nave passeando ali, que ela vai ganhando velocidade. Quando você perde, aparece Game Over e a pontuação que você fez. E aqui, quando eu clico com o botão direito, eu vou atirando nas navezinhas, elas vão sumindo. Beleza? Então esse aqui é o código fonte aqui. Vou pedir para vocês não copiarem, porque a gente vai fazer ele do zero. Tá? E aí, só para a gente ter uma ideia do que a gente precisa fazer, vamos partir aqui pro nosso rascunho. Literalmente um rascunho. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem o plano cartesiano, que é onde vai ser desenhado todos os elementos, tá? E o plano cartesiano aqui é baseado mesmo naquele plano cartesiano da matemática, onde a gente tem o eixo x e o y, ele divide ali esse espaço entre a horizontal e a vertical, sendo que o x é sempre na horizontal e o y na vertical. Só que aqui no GameLab ele tem um detalhe que o 00 ele fica no ponto superior esquerdo, tá? Ele não fica aqui no centro. E esse é um detalhe dessa plataforma, mas é um pequeno detalhezinho ali que pode acontecer em outras plataformas também, tá? E o espaço total que a gente tem é de 400 por 400. E esse número é super importante. Então a gente vai ter aqui o jogador que a gente controla, que é a nossa navezinha. E aí a ideia é que ela siga a posição do mouse X. Então se eu movo o meu mouse para cá, ele vai seguir. Se eu mover para a direita, ele vai seguir para lá também. O outro detalhe importante é que o nosso inimigo ele sempre vai vir da esquerda para a direita. E aí toda vez que ele ultrapassar esse canto esquerdo, ele tira uma vida nossa, e toda vez que ele ultrapassa, que ele vai reaparecer, ele aumenta a velocidade. E aí pode ser quando a gente destrói ele ou quando ele passou sozinho, tá? E aí eu separei aqui 5 momentos de criação desse jogo, que é criar e mostrar os personagens, é o primeiro passo. Depois, movimentar os personagens. Depois, fazer o mecanismo de raio. O quarto, a pontuação. E por fim, a gente insere o mecanismo de vida e os de game over. Tá bom? Dito isso, então, vamos voltar ali para o nosso código e vamos começar do zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o code.org. No caso aqui, vocês vão logar com a conta de vocês. Se vocês ainda não criaram, eu recomendo utilizar com a conta do Google, que facilita bastante a vida. E uma vez que vocês logarem, vocês vão cair nessa página. Esses podem vir aqui em meus projetos. Aqui eu já tenho alguns projetinhos. Eu vou clicar aqui, ó, em GameLab, ou posso vir aqui em Code, em Create e GameLab também, tá? Essa ferramenta ela tem uma versão em português também.
vocês podem utilizar caso seja da preferência de vocês. Tá? Aí ele vai abrir aqui a plataforma onde a gente consegue codificar, e aqui a gente tem duas opções importantes, tá? A gente consegue trabalhar com bloquinhos, caso seja a sua preferência. Então eu posso, por exemplo, deletar esse bloquinho aqui, e aí eu tenho todas as categorias aqui divididas para mim. Ou a gente consegue trabalhar diretamente com o JavaScript, que é a opção que a gente vai trabalhar agora, tá? Mas todos os comandos que estão aqui vocês vão encontrar nos blocos também. É bem tranquilo de utilizar. Beleza, então eu disse para vocês que o primeiro passo era criar os personagens e mostrar eles na tela. Então a gente vai ter que vir aqui em Animation e escolher quais são os personagens que a gente quer usar para o nosso jogo, tá? Então vou vir aqui em Veículos e aí vou escolher uma das naves aqui, vou escolher essa daqui se eu não me engano. Tá? E aí aqui eu posso desenhar, posso modificar o desenho da minha nave, tá? No caso essa nave aqui, vocês não estão vendo porque eu tô com a cabeça bem na frente, mas ela tem o tamanho aqui de 93 por 84. Se eu clicar aqui, eu consigo rotacionar a minha nave para ela ficar virada para cima. E aí eu clico nessa opção aqui para que ela corte todas as bordas que eu não quero do desenho. Então vamos colocar aqui como jogador. Beleza? Aí agora a gente vai escolher uma outra nave para que seja o inimigo. E aí vamos ver aqui. A gente tem várias opções. Se eu não me engano, eu tinha colocado o UFO aqui. Ó, a gente tem algumas naves aqui. Vamos escolher essa daqui. E essa nave aqui, ela é bem maior do que o outro desenho. A gente vai ter que diminuir ela depois. Então vou colocar aqui o nome como inimigo. Beleza? Agora a gente vai precisar do nosso raio, que vai ser o que a gente vai usar para derrotar os inimigos. Aí nesse caso aqui eu vou desenhar, fazer meu próprio desenho, tá? Eu vou pegar aqui a cor vermelha. E aqui a gente pode simplesmente aqui fazer um desenho aqui, ó. Mais ou menos assim, acho que tá bom. A gente corta as bordas e aí a gente tem o nosso raio. Beleza, agora eu só vou precisar então desses três elementos. E tem mais um que eu tava esquecendo, que é o fundo. O fundo, vamos pegar um dos prontos aqui, ó. Se a gente vier aqui em Backgrounds, a gente tem alguns fundos bem legais aqui que a gente consegue utilizar. Vamos utilizar esse aqui. Beleza, esse aqui eu vou chamar de fundo. Beleza, então selecionei os meus desenhos, esse é o primeiro passo. Você pode fazer os desenhos de outra plataforma e importar para cá, não tem problema. Mas vamos fazer tudo aqui para facilitar. Então o primeiro passo é a gente colocar esses elementos dentro do jogo. E para isso a gente vai utilizar um elemento chamado Sprite, que representa um elemento dentro do jogo. Então vou criar uma variável, vou colocar o nome que eu quero para ela. No caso aqui vamos começar pelo fundo. E eu vou colocar Create Sprite. E aqui vocês vão ver que tem alguns parâmetros que a gente tem que preencher. O x, o y, o tamanho da largura e a altura. No caso aqui, eu vou só preencher o x e o y, que é a posição que eu quero colocar ele no plano cartesiano. E aí a altura e largura eu não vou mexer porque já está no tamanho que eu quero. Então eu vou colocar 200, 200 para ficar bem no centro. Tá? E aí eu vou colocar o seguinte. Vou dar o play aqui. E aí vocês vão ver que nada acontece. Isso não acontece porque para a gente poder desenhar as sprites dentro do plano cartesiano, dentro do grid aqui, a gente precisa colocar um outro comando que se chama Draw Sprites. Então, uma vez que a gente coloca esse elemento, aí sim a gente vai começar a desenhar todas as sprites que a gente vai criar, todos os elementos do jogo vão ser exibidos aqui do lado esquerdo. Só que vocês vão ver que ainda não está funcionando. Por quê? Porque a gente não disse qual que é o desenho que essa sprite tem que usar. A gente falou simplesmente que ela é um fundo, que tem que começar nessa posição, mas a gente não indicou para ela qual que é o desenho que ela tem que utilizar. Então a gente vai vir e utilizar o comando setAnimation. E aqui eu vou colocar, ó, vocês vão ver que ele até já sugere algumas coisas. Vou colocar o fundo. E aí sim, beleza, eu tenho o fundo. E por que a gente vai criar o fundo primeiro? Para que ele fique no fundo, para que ele fique atrás de todos os outros desenhos. Tá legal? Bom, agora vamos criar o jogador. Então vou colocar aqui, ó, vou chamar de jogador, vamos colocar a mesma coisa. E aqui, vamos colocar 100, 350, pensando 100 aqui na posição do X e 350 na posição do Y, então ele vai ficar mais ou menos aqui embaixo, tá? Lembrando que é até 400, como vocês podem ver aí no plano cartesiano, aqui, ó, as coordenadas, tá? E aí, de novo, a gente vai ter que colocar jogador.setAnimation, jogador, boa. E aí a gente vai precisar agora do inimigo. Vamos colocar aqui inimigo, create sprite, mesmo procedimento. Aqui vamos colocar o inimigo bem no meio da tela. Bem no meio? Vamos colocar ele, na verdade, mais para a direita, senão a gente vai começar no meio ali, pode confundir. Inimigo. Show de bola. Agora vocês vão ver que os três elementos estão aqui. Faltou o nosso raio também. Vamos colocar o raio aqui antes da gente arrumar essa bagunça. Então, mesmo procedimento. Raio, create sprite,
Aí o raio a gente pode colocar... Vou colocar na posição 500. Na verdade, vou colocar aqui, ó, no meio também. No X, só colocar no 500 aqui, porque eu não quero que ele apareça na tela ainda. Ele vai ficar meio que escondido. Beleza, ó. A gente colocou os elementos na tela, só que a gente tem um problema. A nave, ela está muito grande, né? Ela está ocupando muito espaço. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir o tamanho dessa nave. Então, a gente pode vir aqui em inimigo, e aí tem um bloquinho chamado Scale, que a gente consegue modificar a escala dele. Se eu colocar o valor 1, ele vai ficar com o tamanho 100% que ele tem. Se eu colocar um número menor entre 0 e 1, ele vai assumir esse valor. Então, por exemplo, se eu colocar 0.3, ele vai ficar com 30% do tamanho, que aí eu já acho que é o ideal para o nosso jogo, tá? Só que eu acho que eu coloquei ele muito para baixo, vamos colocar ele um pouquinho mais para cima. Beleza, olha só que legal. Então a gente já tem todos os nossos elementos sendo desenhados, e aí só para a gente tirar a dúvida, que eu vou colocar o raio também aqui no meio, ó. O raio também está sendo desenhado aqui. Beleza? Então, conseguimos concluir o primeiro passo do jogo, que era criar os personagens e mostrar eles na tela. Bom, agora que a gente já terminou o primeiro passo, vamos para o segundo, que era movimentar os personagens. Bom, o primeiro personagem que a gente vai se movimentar vai ser a nossa nave. E aí, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o raio, que o jogador, ponto X, ou seja, a posição X dele, tem que ser exatamente igual à posição do meu mouse. E aí, quando eu der o reset run aqui, vocês vão ver que ele começa ali no cantinho, que seria onde a posição do nosso mouse está, só que ele não acompanha no nosso mouse. Por quê? Porque esse código que a gente está colocando até o momento, ele está sendo executado somente uma vez, e depois que ele é executado, ele para. E aí, para que a gente queira que o código ele continue sendo repetido, né? Porque eu quero que o jogador ele continue acompanhando o meu mouse. A gente precisa colocar isso dentro de uma repetição. Então ele vai ficar checando ali para sempre, repetindo sempre ali, ó, jogador, você precisa ficar na mesma posição do mouse. E aí para isso a gente utiliza aqui uma função chamada draw, também conhecida aqui como draw loop. Por que loop? Porque isso aqui ele fica executando infinitamente. Então tudo que eu for colocar aqui dentro vai ser executado infinitas vezes. E aí vocês vão ver que aqui ele até começou a vir para cá, mas ele continua não funcionando. Por quê? Porque a gente também precisa falar com que ele desenhe essas sprites de novo. Então, como eu mudei a posição, ele precisa redesenhar essas sprites. E aí sim, vocês vão ver que ele começa a seguir o meu mouse bonitinho. Beleza? Essa repetição é muito importante e faz parte do mecanismo de muitas engines de jogos. Você tem um loop ali e tudo que você vai fazer acontece dentro daquele loop. Inclusive, se vocês forem fazer jogos utilizando o canvas do HTML de forma pura. Beleza? Então, movimentei o nosso personagem, agora a gente precisa movimentar a nave. E aí, para a nave, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui inimigo.x vai ser igual a inimigo.x menos 10. E aí você vai ver que ele vai começar a andar meio que 10 pixels por hora ali. Tá certo? Ó, ele até que anda numa velocidade ok. Só que o que acontece? A gente tem um novo problema. Uma vez que ele alcança o final da tela, ele não volta, né? E aí como é que a gente vai resolver isso? Bom, bem simples. A gente vai fazer o seguinte. Se o inimigo.x for menor do que, sei lá, vamos colocar um menos 10 ali. O que eu vou querer? Eu vou querer que o inimigo.x volte para o estado original, que seria ali 350. Então vamos colocar ele um pouquinho mais para a direita. Eu vou querer que ele volte ali no 410. Aí olha só que interessante, toda vez que ele vai até o final ali, a gente pode até colocar valores maiores, ele retorna. Só que aí agora ele está muito previsível, ele está toda hora voltando aqui. Eu queria que ele ficasse mais imprevisível, né? Eu queria que ele voltasse às vezes mais para cima, às vezes mais para baixo. Então o que a gente consegue fazer? Eu consigo falar aqui, ó, que o inimigo.y isso é igual a um random number. Então eu consigo sortear um número, e aí eu consigo falar que esse número vai de, sei lá, 0 até, sei lá, 250. Aí olha só que legal agora, toda vez que ele muda, ele sorteia um número ali, que seria a posição dele no eixo Y. Então ele vai alterando esse posicionamento, e aí o jogo vai ficando mais dinâmico, porque a gente não sabe exatamente onde a nave vai aparecer. Legal? Só que aí tinha um outro elemento
em relação a esta nave, que a gente queria que ele aumentasse a velocidade, porque senão o jogo fica super previsível, né? Se eu ficar aqui no cantinho sempre, eu vou conseguir acertar. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui onde a gente colocou menos 10, como eu quero que esse número ele vá mudando de acordo com o tempo, eu vou trocar ele para velocidade. E aqui em cima eu vou criar uma variável chamada velocidade, onde ele vai começar com 10. E aí vocês vão ver que o efeito é exatamente o mesmo. Eu só troquei aqui de 10, que estava fixo, e aí troquei por essa palavra velocidade. E por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso falar que toda vez que ele ultrapassa o menos 10, ou seja, ele vai dar a volta, eu consigo aumentar essa velocidade. Então eu vou falar que a velocidade é igual a velocidade mais 1. Então vejam só, na hora que eu começar a rodar isso, vocês vão ver que a velocidade ela vai começando a aumentar gradativamente. Agora já estava da velocidade de 16, 17, 18, 19, vocês estão vendo? Ele está ficando bem mais rápido. Legal? Então a gente começou a movimentar o nosso inimigo ali, já tá ficando bem mais rápido. E aí com isso a gente conseguiu terminar basicamente o nosso passo 2, que era movimentar os personagens. Então a gente está movimentando a nossa nave aqui, inclusive a gente pode trocar depois o mecanismo, daria para fazer com as setinhas do teclado também. E a gente aumentou a velocidade da nave aqui, que agora tá ficando super louca. Certinho? Muito bem, então. Agora que a gente já terminou o passo 1 e 2, vamos para o nosso passo número 3, que é fazer o raio funcionar. Bom, o raio, a gente colocou ele aqui no meio da tela para a gente poder ver que ele existe. E aí, lá no começo eu falei que a gente ia deixar ele escondido. Por quê? O raio que a gente vai utilizar, na verdade, vai ser sempre o mesmo elemento que a gente vai só trocando de lugar. Então, eu vou começar tirando esse raio aqui do meio. Então, a gente vai ali, vou colocar ele no 500 para ele ficar escondidinho, tá? E eu vou querer que toda vez que eu clique no botão do meu mouse, ele apareça na tela. Então a gente vai fazer o seguinte. Se o mouse... Aí aqui a gente vai utilizar uma funçãozinha chamada mouse went down. E aqui a gente coloca o nome do botão que a gente quer testar. Então no caso aqui, é o left button. Se o botão esquerdo do meu mouse for pressionado, o que eu vou querer que aconteça? Eu vou querer que o raio apareça. Então eu poderia fazer assim, ó, raio.x vai ser igual a 200. E raio.y também vai ser igual a 200. E vocês vão ver que, na hora que eu aperto aqui, ele aparece ali no meio. Mas não é exatamente isso que eu quero. Eu quero que, na verdade, ele suba. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, a gente vai fazer com que ele apareça exatamente no mesmo lugar da nave. Então, vou colocar aqui que ele fique no mesmo lugar do inimigo, não. No mesmo lugar do jogador. Tá? Então, ele vai começar no mesmo lugar que o jogador tá. Só que aí a gente vai fazer com que ele ande. Então ele vai ficar no mesmo lugar que está o jogador e depois ele vai ganhar meio que uma velocidade para cima. E aí a gente vai conseguir fazer isso com esse bloco aqui chamado... Cadê? Velocity no Y. Boa. Então a gente está atribuindo uma velocidade para ele no eixo Y e aí a gente consegue colocar, por exemplo, aqui 10. Então olha só o que acontece agora. Ele está aqui, toda vez que eu clico aqui, ó, vocês vão ver que ele está descendo. Por quê? Porque essa velocidade 10, ela tá descendo no eixo Y. Então, se eu quero fazer com que ela suba, teria que ser aqui menos 10. E agora, na hora que eu clico aqui, vocês vão ver que ela sobe. Só que ela tá bem devagarinho, né? Até ela chegar na nave, a nave já passou umas 50 vezes. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui 50. Ele fica bem mais, ó, bem mais preciso. Legal? E aí, perceba, a gente sempre tá usando o mesmo raio, tá? É o mesmo raio. Agora a gente precisa fazer com que toda vez que eu acerte o raio na nave, a nave ela tem algum efeito, né? Porque no momento que ela tá passando, ela tá ignorando fortemente o nosso elemento. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos partir para mais um if. Se o raio, a gente consegue utilizar esse stutching, o inimigo, ou seja, se eles se tocarem, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça a mesma coisa que acontece aqui. Que o inimigo ele já vai para a direita, ele já suma, e aí eu quero que ele também vá para uma posição aleatória e ele já ganha de velocidade. Então toda vez que eu destruo um inimigo, eu também vou ganhando pontuação. Então olha só. Ó, 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 ó. Beleza? E aí com isso a gente já fez parte do nosso mecanismo de raio agora também funcionar. Legal? Bom, agora que a gente já fez o terceiro passo, que era o raio funcionar, a gente precisa para o quarto passo, que é inserir a pontuação. Então toda vez que eu destruir a nave, eu quero ganhar uma pontuação. E aí, como a gente está falando de pontuação, eu preciso armazenar essa informação dentro do computador, e para isso a gente vai utilizar uma variável. Então eu vou colocar aqui
pontos, e aí vou colocar igual a 0. E aí, para a gente poder exibir essa pontuação na tela, a gente vai utilizar aqui embaixo um comando chamado text, que a gente consegue inserir um texto na tela. Então, eu vou colocar aqui pontos, que é o nome da variável, ou seja, aqui no momento inicial eu vou ter 0 pontos, ele vai pegar isso aqui e vai colocar na tela pra gente. E eu preciso indicar a coordenada onde isso aqui vai ser exibido. Então, no caso, eu vou colocar no 50, 50. Se eu colocar aqui, vocês vão ver, ou não, né, que ele tá bem pequenininho aqui no meu canto esquerdo. A gente consegue aumentar esse tamanho para não ficar tão pequenininho assim. Então, a gente consegue utilizar o comando text size para aumentar o tamanho deste carinha. Tá? Vou colocar 32 e vou colocar da cor branca. Porque da cor que ela tá agora, tá bem difícil de enxergar. Então vou só selecionar o red aqui, porque ele deu uma travadinha aqui. Beleza, mudei para white. E aí você vê que agora eu tenho a pontuação ali em 0. E aí a ideia é que toda vez agora que o meu raio toque na nave, eu ganho uma pontuação. Então o que a gente faz aqui? Bom, a gente vai lá no código que é do raio tocando a nave. Raio tocando a nave. E aí o que eu vou fazer? Eu quero que a minha pontuação aumente em 1. Errei feio, né? Olha lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Legal? Então agora a gente conseguiu fazer um mecanismo de pontuação. E aí, só pra gente deixar aqui mais detalhado, a gente poderia fazer assim, ó. P de pontuação, já vai colocar os pontos do lado das vidas. A gente consegue colocar assim, ó, pontos é igual. E aí a gente consegue fazer o que a gente chama de concatenar. A gente consegue juntar os textos. E ele fica dessa forma assim, ó. Legal? E aí, por último, vou só deixar um pouquinho mais para a esquerda. E aí fica mais interessante. Legal? E assim a gente finaliza então o nosso quarto passo. Muito bem, agora que a gente terminou o quarto passo, vamos para o último passo do nosso jogo, que é fazer o sistema de vidas. Então a ideia é que a gente tenha 3 vidas e que toda vez que o inimigo passe na barreira, que a gente não consiga acertar ele, a gente perca uma vida. E aí, uma vez que a gente perdeu essa vida, a gente... se chegar no 0, a gente vai para a tela de Game Over e o jogo finaliza, tá? E aí, para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar fazer algumas coisinhas antes, tá? Então, a primeira coisa aqui, a gente vai criar uma variável chamada vidas, e a gente vai atribuir vodas, não, né? Vidas. Vai atribuir 3 vidas. A gente vai mostrar essas vidas na tela, aproveitando o código que a gente já tem aqui embaixo. Então, ó, vamos colocar só uma divisória aqui. Coloca V aqui, mais vidas. Legal? E a gente vai ver que já aparece aqui na tela. A gente vai começar agora a descontar essas vidas toda vez que a nave consegue ultrapassar. E a gente sabe que o código que faz isso foi o que a gente fez aqui. Né? Toda vez que a nave consegue ultrapassar o menos 10. Então a gente vai falar que vidas vai ser igual a vidas menos 1. Ou seja, ele vai diminuindo as vidas. Legal? E aí ele está chegando no menos 1. A ideia é que quando ele chegar no vida 0, a gente finalize o jogo. Então vamos lá. Se vidas for menor do que 0, aí aqui a gente tem que fazer o nosso Game Over. Para fazer o nosso Game Over, primeiro a gente vai ter que criar um novo desenho aqui, que represente o Game Over que vai aparecer lá na tela. Então, vamos pegar um novo desenho aqui. Se a gente colocar Over aqui, ele já tem um que a gente pode utilizar, que é bem legal, bem bonitinho. Pode chamar isso aqui de Game Over. E aqui a gente cria uma nova sprite. Então, Game Over vai ser igual a Create Sprite. A gente coloca lá no comecinho também, lá no meio, né, a gente pode colocar com no 200, 200. E aí, Game Over. .set animation. A gente também coloca Game Over. Beleza? Só que aí vocês vão ver que a gente tem um problema, que é esse Game Over está aparecendo antes da hora. A gente quer deixar ele invisível. E aí, para a gente poder resolver isso, a gente vai colocar GameOver.visible é igual a false. Então a gente diz que ele tem que ficar invisível até o momento que ele for convocado a aparecer na tela. Certo? Então, vejam que aqui, ó, ele não aparece ainda. E aí a ideia aqui, ó, é que se vidas for menor que 0, a gente consegue fazer... Vidas não, né? GameOver.visible é igual a true. Foi. E no caso aqui, ó, vocês viram que quando chegou no menos 1 foi, né? Então acho que o ideal mesmo seria de fazer
é menor ou igual a 0, né? Na verdade, igual a 0 já seria o suficiente para o jogo finalizar. Só que a gente ainda tem mais um problema, né? Que a ideia é que quando o game over apareça na tela, a gente não continue jogando, né? A ideia não é que a gente continue jogando, mas sim que o jogo meio que dê uma travada. E aí, para isso, o que a gente vai fazer? Talvez essa seja a parte mais complicadinha. A gente precisa indicar para o jogo quando é que o jogo está em andamento ainda ou quando ele já foi finalizado. E aí, para isso, a gente vai utilizar uma nova variável, uma variável de controle que vai se chamar fim de jogo. E aí vai começar como falsa. Ou seja, o jogo sempre começa com o fim sendo falso. Então quer dizer que quando esse final de jogo for falso, o jogo continua rodando. Uma vez que isso for verdadeiro, ou seja, você está falando, ó, jogo, ele finalizou, o jogo vai ter que parar. E aí, para que a gente vai utilizar isso aqui? Para, de novo, a gente utilizar mais um if. Então, se o final de jogo for igual a falso, ou seja, se o jogo estiver apto a ser rodado, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar tudo isso que a gente fez até agora lá dentro. Tá? E aqui eu vou só dar uma alinhada aqui, ó. Então, ó, vocês vão ver que tá tudo aqui dentro agora. Legal? Então, quando o final de jogo for falso, ele tem que rodar. Inclusive, se eu rodar aqui agora, ele tem que continuar funcionando como estava antes. Agora, quando ele for finalizado, aí eu quero mostrar outra coisa. Então, eu vou colocar um else aqui. Se não, eu quero fazer outra coisa. E aqui agora, ao invés da gente fazer esse game over visible true, a gente vai passar ele aqui para baixo, porque aqui embaixo é todo o código que vai ser executado quando o jogo for finalizado. E aqui simplesmente a gente vai indicar que o final de jogo agora é verdadeiro, ou seja, o jogo foi finalizado. E aí quando o jogo for finalizado, o que a gente vai querer fazer? Bom, eu vou querer desenhar as sprites, vou querer mostrar o texto, vou querer que ele seja em branco, só que aqui a gente vai colocar só a quantidade de pontos que o jogador fez. Então, você fez... Pontos aqui, mais pontos. Legal. E aí, aqui, e todo o resto a gente vai deixar invisível. Então, o jogador a gente deixa invisível. E o inimigo a gente também deixa invisível. Então, ó. Vamos perder aqui. E aí, quando o jogo finaliza, a gente mostra ali a pontuação. A gente não tá conseguindo mais jogar, a gente não tem mais os elementos na tela, porque essa variável de controle sinalizou que o jogo foi finalizado. Legal? E assim a gente terminou os 5 passos. Então, vou fazer só mais um resuminho pra gente ver se a gente pegou tudo que a gente fez nesse códigozão. Então vamos lá, vamos revisar rapidinho o que a gente fez. A gente começou criando os personagens e colocando eles na tela, então foi esse código que a gente fez aqui. A gente criou as sprites e a gente viu que para colocá-las na tela a gente precisava dessa funçãozinha chamada Draw Sprites. Ela que jogava as imagens na tela. Depois a gente começou a fazer a movimentação dos personagens, e aí a gente começou utilizando esse código aqui, certo? E aí a gente viu que para esse código poder funcionar, a gente teria que pedir para o computador ficar checando isso a todo momento, ele ficar rodando isso a todo momento para ele seguir a posição do mouse. E aí para isso a gente teve que colocar isso na draw loop, que é o método, nesse caso da plataforma do GameLab, que faz a repetição dos passos infinitamente. Uma vez que a gente fez isso, a gente começou a trabalhar na movimentação da nave também. E aí para isso a gente colocou esse código aqui, inimigo.x é igual a inimigo.x menos um valor. Aqui a gente tinha colocado menos 10 a princípio, só que aí depois a gente alterou para velocidade, para que essa velocidade pudesse ser aumentada uma vez que o personagem ultrapassasse a barreira, que foi o código que a gente fez aqui. Menos 10, por que menos 10? Porque ele já ultrapassou o x que fica aqui, né? Aqui é o 0, ele ultrapassou o x, então ele está no número negativo. Poderia até ser menos 20 aqui. A gente faz ele voltar para o canto direito, e aí a gente colocou esse random number para que ele voltasse em uma posição aleatória, para não voltar sempre na mesma altura, vamos dizer assim. Depois a gente começou a fazer o mecanismo do raio, e aí primeiro a gente desenhou o raio para fora da tela, então ele fica aqui embaixo só esperando a hora certa de aparecer. E aí depois que chega na hora certa, qual que é a hora certa? Quando a gente clica no botão esquerdo do mouse, e aí a gente faz com que ele assuma a mesma posição da nossa nave, e aí a partir daí ele ganha uma velocidade de menos 50 para ele subir bem rapidinho. Por que menos? Porque o plano cartesiano aqui é diferente, né? Ele é invertido. Então ele é assim, né? Ele desce, ele cresce para baixo. Então para a gente fazer subir, a gente tem que diminuir esse valor. Legal? E aí a gente fez então o raio. Quando o raio tocar no inimigo, a gente faz a nave voltar e aí a gente ganha um pontinho.
E aí, por fim, a gente fez um mecanismo de vidas, que foi o mecanismo final que a gente fez. E aí, para isso, a gente começou adicionando uma variável de vidas, aqui 3, no caso, a gente colocou, poderia ser 5, por exemplo. E aí a gente fez que toda vez que o raio toca no inimigo, a gente ganha um ponto, mas toda vez que o inimigo ele passa pela barreira, ele diminui uma das nossas vidas. E a gente fez que toda vez que a vida diminuísse, a gente tinha que finalizar o jogo. E aí, para poder finalizar o jogo, o que a gente fez? A gente colocou mais um desenho na tela, que no caso é o desenho do Game Over, e aí a gente colocou para que ele começasse invisível na tela. Caso contrário, o jogador já ia começar o jogo com Game Over na face. E aí a gente colocou uma variável de controle indicada com fim de jogo. E a gente disse que se esse fim de jogo for falso, ou seja, se o jogo não acabou ainda, ele continua funcionando com todo aquele mecanismo que a gente tinha feito anteriormente. Caso contrário, se o jogo terminou, ou seja, se as vidas forem menor do que zero, ou alcançou o zero, a gente troca essa chavinha, a gente diz, ó, acabou o jogo, e aí esse código não é mais executado, somente esse código aqui embaixo que é executado, fazendo com que o jogo, ele meio que trave, né? Ele finalize, não dá mais pra jogar. Então, ó, se vocês verem ali, finalizou, mostra quantos pontos eu fiz, e aí a gente consegue finalizar, tá? O nosso código aqui, no final das contas, ficou com 66 linhas. Esse não é o jeito ideal de fazer, existem algumas melhorias que a gente consegue fazer, mas esse é o primeiro passo para você que quer ser desenvolvedor de jogos, para começar a fazer um jogo, praticar nessa plataforma. No caso aqui fiz com um JavaScript, mas tudo que está feito aqui pode ser feito com os bloquinhos também. Combinado? Então agora é só questão de praticar e fazer o jogo, e principalmente fazer as suas próprias alterações para tornar esse jogo ainda mais divertido. Ufa! Foi um processo um tanto quanto longo a construção desse jogo, mas espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu esse processo, porque foi bastante divertido. E de novo, te convido a fazer suas próprias alterações, e caso tenha alguma dúvida, a caixa de comentários está sempre aberta para vocês, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, como sempre, deixa o seu like lá, deixa o seu carinho, é super especial saber quando eu tô conseguindo ajudar vocês de alguma forma. Se inscreve no canal caso você não tenha se inscrito ainda, tô tentando atualizar esse canal com mais frequência para trazer conteúdo relevante para vocês. E a gente se vê numa próxima aí, seja com construção de jogos ou outros tipos de algoritmos utilizando outras linguagens de programação, tá bom? Um beijão, um abração, vejo vocês numa próxima e até mais.